Esta edição do Palavra Aberta vai falar sobre discriminação racial. Em novembro, dia 20 de novembro, nós lembramos aí o Dia da Consciência Negra e a gente vai falar com o deputado, o professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, para falar um pouco sobre esse assunto. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer muito grande poder estar aqui falando de um tema tão relevante e atual. Deputado, quando a gente fala em discriminação racial no Brasil, quais os maiores desafios que o senhor pode trazer para a gente com relação a esse assunto hoje? O grande desafio da discriminação racial está diretamente ligado à questão da interpretação, que desde os primórdios ela está errada. Algumas coisas precisam ser reposicionadas, ressignificadas. Por exemplo, o termo raça, o termo etnia, o termo negro, o termo preto e o termo ser humano. Eles estão totalmente fora do contexto. Enquanto não posicionar isso, me desculpa, nada haverá a nível de entendimento. Você acha que então, existe uma falta de conhecimento da etimologia mesmo das palavras, é isso? Sim, é exatamente. A confusão, o destoamento, o desencontro da pauta central, que tem a ver com a consciência humana, não com a consciência negra. A consciência é abstrata, ela não tem nem cor. Como é que eu vou dar cor a uma coisa que é abstrata? Então, hoje, o que acontece? O que a gente quer tratar aqui eu dei até um termo, a hermenêutica do racismo. O que significa isso? O que seria isso? É o significado real da espécie humana e tirar do contexto tudo isso que atrapalhou o bom andamento de uma pauta tão humana que é a pauta do conhecimento. Exemplifica para a gente, deputado. Por exemplo, a palavra... exemplifica, vamos tentar esclarecer um pouco melhor essa posição do senhor com relação ao significado aí das palavras, que o senhor acha que é preciso trabalhar essa questão, né? Sim, por exemplo, a palavra que se usa, né? Negro. Você sabe muito bem que existem as palavras traduzidas e as palavras transliteradas. A palavra negro não foi traduzida. Ela foi transliterada do grego para a nossa linguagem. E quem era o necro? Da onde vem a palavra necrofilia, necrotério, e necromancia, e etc. Alguns cadáveres, na antiga Grécia, era levado para um lugar. E esse lugar era queimado, esse cadáver, independente da etnia. A queimada produzia uma coloração escura. E alguém perguntava, onde que está o fulano? Fulano já morreu, é um cadáver. Agora ele é necro, ele está queimado. E aí pegaram essa palavra e trouxeram para cá como se a etnia afrodescendente, que é o áureo, é o ousado, é o intrépido, como se fosse o morto. Quando você diz negro, você está dizendo ali está o morto. Você está entendendo? A mesma coisa fizeram com os indígenas, trazendo para a etnia. Não existe índio, porque índio é o radical da palavra indigente, que não tem direito a nada. Existem os nativos da terra. Então, de forma subliminar, acabaram carimbando, acabaram rotulando e até pejorativamente trazendo um peso de excludência que a sociedade humana e as civilizações nunca precisou. Então, enquanto a gente não contextualizar isso, a partir de 1500, que tem a ver com... São 3 momentos: a chegada, a descoberta que era mentira pela história que contaram, começou uma luta pela libertação, e agora, no século XXI, é correção dos rumos das políticas de direito, que nenhuma etnia quer favor. A etnia quer direito. O texto constitucional, a lei máxima, texto áureo da nação, a carta máxima, ela diz que nós somos um Estado de direito, não é um Estado de favor. A sociedade que vive de favor empobrece, e a sociedade que vive de direito prospera. E o Brasil tem que parar com essa coisinha de vamos fazer um favor aqui, um favorzinho ali. A gente quer o direito só. Deputado, por onde começar e como mudar essa questão, então, do conhecimento do termo, né, usado, de várias palavras, como o senhor está citando aqui, para que haja um entendimento diferente do que hoje acontece, né? O senhor acha que isso deve começar onde? Nas escolas, pela educação? Sim. Primeiro, nas 3 esferas federais,
executivo, legislativo e judiciário. Tem que tomar esse conhecimento e entender que essas nomenclaturas estão totalmente erradas e equivocadas. Ponto. Segundo, o Ministério da Educação começar a difundir no plano de aula, na grade curricular, na proposta pedagógica, no conteúdo programático, em todas as instâncias do conhecimento, dizer o seguinte: a gente tem que traduzir isso e entender que essa palavra não foi traduzida, ela foi transliterada. E, por isso, a gente paga um preço de distorção social, que a gente chama de iniquidade social, e o que acaba esfriando até o ímpeto e o ânimo da nação, em face de uma interpretação equivocada. Eu estou falando só essas, mas eu posso trazer aqui milhões de interpretações equivocadas que se vive na sociedade contemporânea e que não condiz com aquilo que a gente chama de ressignificação da vida. Deputado, enquanto não corrigir isso... Certo. O que, na opinião do senhor, muda com a ressignificação, vamos dizer, desses termos que o senhor está trazendo aqui? Muda tudo. Muda o tratamento, muda a forma de enxergar, acaba com esse negócio de racismo estrutural, cultural, institucional, acaba com tudo isso, porque todo mundo vai se ver um no outro. Eu sou você, você sou eu, nós somos um. A diferença pode estar na alimentação, na nutrição, no trópico que você nasceu, na incidência de raio solar, na melanina. Essa é a diferença. Mas a base central da constituição humana, que o DNA só tem dois, que é o X e o Y, e aí 23, 23, 46, essa composição está em você, está em mim, está em todos nós. Tá, você pode ser da etnia caucasiana com sangue O positivo, e eu posso ser da etnia africana e ter um sangue A negativo. Não é a cor que determina nem o tipo sanguíneo. Então, desculpa, minha amiga, está tudo errado. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aqui, né, a sua posição e a sua preocupação com relação às questões de discriminação racial e defendendo, então, né, deputado, que haja um trabalho aí de mudança mesmo, de entendimento de todas essas nomenclaturas que o senhor citou aqui. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada. E a gente agradece muito e tomara que isso ecoe na voz do Brasil e que o Brasil ouça e saia de vez dessa interpretação equivocada para a gente experimentar dias melhores, sem guerra como houve lá na África, no Apartheid, que não tinha interpretação. Lembra disso? Você lembra disso, não lembra? Quanto tempo que a África viveu debaixo do Apartheid por falta de interpretação? Era guerra, era morte. E o Brasil paga um preço caro por uma questão de interpretação. Muito obrigado. Conte comigo, sempre à disposição, Gabinete 929, anexo 4, nono andar, é a casa do Palavra Aberta, pode contar comigo. Tá certo, nós conversamos com o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui e até a próxima.